Bem-vindos à Justiça Cega. Continuamos de olhos postos na Operação Influencer. Hoje vamos debater ao longo de todo o programa a relevância dos erros do Ministério Público neste processo, assim como a importância do princípio de separação de poderes. Eu sou o Luís Soares, juntamente com o Luís Rosa, vamos moderar o debate entre o advogado penalista José António Barreiros e o constitucionalista Pedro Lomba. Bem-vindos aos dois. Mas antes de começarmos o nosso debate, Luís, vamos recordar os erros do Ministério Público nesta Operação Influencer que estão aqui em causa nesta discussão. São 3 erros e fáceis de explicar. O primeiro erro prende-se com o artigo 87 do Despacho de Indiciação, no qual se escreve uma conversa entre Afonso Salema, CEO da Start Campus, e Lacerda Machado, o melhor amigo do Primeiro-Ministro e consultor daquela empresa, sobre códigos de atividade económica para os data centers. Lacerda diz que vai falar com vários membros do Governo, consoante a pasta em questão, sendo que um deles será António Costa, se o tema for economia. O nome que está no despacho de indiciação é do Primeiro-Ministro, mas Lacerda disse António Costa Silva, o Ministro da Economia. O segundo erro prende-se com outra conversa escutada entre o arguido Rui Oliveira Neves, advogado e administrador da Start Campus, e alguém não identificado sobre um projeto de despacho do Secretário de Estado de Energia sobre a exploração de cabos de fibra para ligação ao data center. O Ministério Público refere, entre os artigos 314 a 327, que tal despacho, influenciado pelos arguidos, deu lugar à portaria número 248/2022, 29 de setembro, mas na realidade tal portaria tem a ver com temas que nada dizem respeito aos cabos de fibra. E finalmente, o terceiro erro tem novamente a ver com uma má interpretação de uma escuta telefónica. O despacho de indiciação refere no artigo 187 que teria ocorrido uma reunião às 17 horas do dia 22 de dezembro entre Lacerda Machado, Vítor Scar e Afonso Salema na sede nacional do PS, no Lar do Rato. Tal erro deveu-se ao facto de um dos intervenientes ter dito que estava a passar pelo Lar do Rato, quando na realidade a reunião ocorreu na residência oficial do Primeiro-Ministro, como Vítor Scar confirmou durante o seu interrogatório no Tribunal Central de Instrução Criminal. São estes então os erros em causa. Começava por si, José António Barreiros. Como é que vê o tipo de erros do Ministério Público que acabamos de descrever? Costumam acontecer noutros processos ou são todos graves? Bom dia a todos. Antes de mais, só uma brevíssima declaração. Eu, por sistema, não comento processos pendentes por duas razões. Em primeiro lugar, porque são processos que eu não conheço e, portanto, acho que seria um ato de falta de inteligência pôr-me a falar do que não sei. E, em segundo lugar, porque são processos que estão confiados a colegas e, portanto, eu também estatutariamente não me permitiria comentar. Mas vamos então ao tema geral. Erros. Erros é o dia-a-dia dos tribunais. Erram os procuradores, erram os advogados, erram os juízes e por isso é que há recursos. Na busca por aproximação entre a verdade e o erro, tentar chegar, digamos, à verdade possível. Claro que estes erros que estão aqui em causa, ou estes alegados erros, enfim, vamos dar como assente que são existentes, têm a particularidade de envolverem um processo de alta responsabilidade, envolvendo figuras destacadas do poder político e económico e, como tal, poderia ter havido mais atenção. Penso que é a tese que está neste momento em debate. Mas também importa dizer, num primeiro momento, o seguinte: sendo um pouco o dia-a-dia que o processo penal visa evitar o erro e assegurar a aproximação à verdade, também é certo que, ao darmos excessiva ênfase, desproporcionada ênfase a este tipo de erros, nós estamos, afinal, a fazer uma espécie de justiça de classe. Porque, verdadeiramente, estamos a trazer à opinião pública um dramatismo enorme, só porque estão em causa figuras importantes. Ou seja, são, de certa forma, compreensíveis estes erros? Não são desejáveis, também ao limite não posso dizer que são compreensíveis, digamos, a poderem ter efeitos que possam vir a pôr em causa, digamos, o próprio resultado do processo. Mas o que está ainda em aberto é saber, em primeiro lugar, em que medida é que a serem erros são irreversíveis, em segundo lugar, em que medida é que a serem erros eles contaminam efetivamente a averiguação ou podem, enfim, apesar de tudo, ser erros que não têm relevo direto para o fundo da questão. José António Barreiros, devia ter feito esse preâmbulo, faço agora. As perguntas são genéricas e abstratas, obviamente que não partimos de um caso concreto, mas pedimos-lhe uma resposta genérica e abstrata e não sobre o caso concreto. Uma das razões que mais surpreendeu a opinião pública, e agora partindo deste caso concreto, foi o facto do juiz de instrução não ter declarado como fortemente indiciados cerca de 207 artigos do despacho de indiciação. Grosso modo, é metade do despacho de indiciação. A pergunta é abstrata. Tendo em conta o nosso modelo de instrução criminal, qual é o impacto de uma decisão desta natureza em sede de primeiro interrogatório dos 5 arguidos detidos? Muitos cidadãos pensaram que o processo iria ser arquivador. Não é esse o nosso modelo.
Sim, repare que a indiciação que conduz a uma medida coativa, nomeadamente aquela que o Ministério Público pretendia, que é a da prisão preventiva, tem que ser uma indiciação forte e não apenas uma indiciação, enfim, com um mínimo de requisitos. E, portanto, a ausência de indícios... Havia uma promoção de prisão preventiva, por exemplo. Não, e depois é isso que está em causa. É precisamente a questão de saber em que medida é que seria exigível, digamos, uma indiciação complementar, forte, como eu digo, para que pudesse triunfar uma tese no sentido da prisão preventiva. O que não tem nada a ver com haver indiciação suficiente para levar um processo a uma acusação ou para que o processo ao prosseguir venha a encontrar essa indiciação que até aqui não foi encontrada. Portanto, ou seja, resumindo, um despacho judicial nestas circunstâncias não significa duas coisas. Não significa que a proibição de o Ministério Público vir prosseguindo a investigação, vir encontrar aquilo que falta, e, em segundo lugar, que não tenha, apesar de tudo, indícios suficientes. Não terá indícios fortes. Esta é a única interpretação que se pode tirar do despacho judicial. Contudo, o juiz se validou um núcleo forte da investigação, que é o alegado plano criminoso de Lacerda Machado e Vítor Scária, alegado, enfatizo bem, terá levado à alegada prática de um crime de tráfico de influências. Eu vou só ler uma parte do despacho, que é da minha experiência, parece-me que é um tipo de frases ou de ideia que um juiz de instrução criminal costuma escrever num despacho de indiciação num despacho de decisão sobre as medidas de coação deste tipo, nesta fase de um determinado inquérito. Diz o juiz, o que não significa, sobre a parte que não foi declarada fortemente indiciada, o que não significa nesta parte que não se traduza em notícia de crime, ou seja, os indícios que lá estão, mas que não estão fortemente indiciados, que não se traduzam em notícia de crime, que só com o desenrolar da investigação pode ser cabalmente esclarecido. A minha pergunta é, quando lemos uma frase destas, escrita por um juiz de instrução criminal, nesta fase processual, depois de um primeiro interrogatório de arguidos, detidos fora de flagrante delito, podemos interpretar que o juiz, ao fim e ao cabo, está a validar a existência do inquérito? Vamos deixar o caso concreto e vamos colocar-nos em geral. Se eu tivesse lido essa frase, enfim, como um tema genérico, o que eu tiraria daí é que o que o juiz está-se a comprometer é com, digamos, a ausência de indiciação. Isso aí é aquilo que literalmente se pode tirar, porque ele utilizou o termo técnico notícia de crime. Ora bem, mas uma notícia o que é que significa notícia de crime? Notícia de crime significa levar ao conhecimento das autoridades uma determinada realidade que tem recorte criminal. É claro que é evidente que eu penso, e agora é uma questão de interpretar a frase no contexto, isso é que é a chave explicativa da frase, saber se estamos a falar de uma notícia de crime completamente desprovida de qualquer apoio probatório. Chego à autoridade e digo, fui objeto de uma agressão, pronto, aí está a notícia de crime, mas não indico logo de imediato prova alguma, ou se por acaso o juiz, ao falar em notícia de crime, está a referir-se a uma notícia de crime já substanciada por prova suficiente. Só conhecendo o processo, só conhecendo o contexto, é que é possível alguém dar uma resposta mais segura sobre a matéria. E como diz, e é o que está aqui em causa, estamos a falar não do processo, eu mas não estou a falar do processo, não o conheço, mas sim do modo como há que interpretar uma frase dessas. Da sua prática enquanto criminalista. Ou seja, só para esclarecer melhor, deixe-me ver se eu faço aqui um resumo mais ou menos do que está a querer dizer. Ou seja, o juiz acredita que pode haver crime, mas que naquele momento preciso ainda não há propriamente provas que mostrem que possa haver esse crime, mas que mais à frente elas poderão eventualmente surgir. O que o juiz está a dizer é, muito bem, está-me a chegar ao conhecimento a notícia de algo que, digamos, a ser assim é crime, mas que não vem, no entanto, apoiado com mais do que o relato do crime. Mas que mais à frente pode eventualmente vir a ser comprovado. Sim, o juiz não está a excluir que a prova não venha a ser adquirida como tal. José António Barreiros, há aqui também a questão da construção do crime de corrupção que foi fortemente criticada. No seu entender, isto significa que a lei admite que o alegado benefício possa ser para terceiros e não para o próprio? Eu penso que sim, eu posso estar profundamente equivocado, mas o desenho deste tipo de crimes atualmente passou a abranger, digamos, o benefício a terceiros, porque no final muitas vezes é isso que está aqui em causa, é alguém vir, digamos, a ter como contrapartida ou como promessa, digamos, de contrapartida algo que não vai, digamos, diretamente para si, mas é para terceiros, e é assim esta a forma de esconder, digamos, o benefício ilícito. Mas a proporcionalidade do benefício face ao favorecimento que é dado também, obviamente, tem a sua importância. Sim, naturalmente que releva. Sim, claro, estamos a falar, digamos, de coisas completamente diferentes em função do valor que as coisas tenham. Muito bem. Pedro Lomba, vamos abordar a questão da separação de poderes. Pode explicar-nos a origem e a importância deste princípio estrutural de qualquer democracia? Sim, muito bom dia. Antes de mais, também queria sublinhar todas as
os deveres e as cautelas estatutárias, porque de facto é nosso dever não nos pronunciarmos sobre processos que estão pendentes, e nada daquilo que eu vier aqui dizer pode ser, aliás, ser associado ou inferido para o processo que está pendente. Bom, a separação de poderes é uma ideia fundamental daquilo que é o constitucionalismo moderno. Não esquecer que o artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, logo a seguir à Revolução Francesa, afirma que uma sociedade que não garante os direitos e não garante a separação de poderes nem sequer tem Constituição. E, portanto, é um princípio-chave daquilo que é o Estado Constitucional e de um Estado democrático moderno. Em Portugal, a separação de poderes, obviamente, como ela existe hoje, está ligada ao projeto da Constituição de 76, que é como nós sabemos, é um projeto democrático, portanto é um projeto de democratização do poder político. O ato de fundação da nossa democracia. O ato de fundação da nossa democracia, enfim, para também romper com um passado de concentração a vários níveis de poder político naquilo que foi uma ditadura de poder executivo. O princípio da separação de poderes, tal como nós o entendemos, tem uma dupla dimensão. Tem uma dimensão, ou costuma ser apontada uma dupla dimensão. Uma dimensão, por um lado, negativa, significa que, para respeitar o princípio da separação de poderes, nenhum poder do Estado se pode intrometer ou invadir uma esfera decisória que está atribuída pela Constituição a outros poderes do Estado. Essa é a dimensão negativa, portanto, é um dever de não temos três poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judicial. E o poder judicial, enfim, grosso modo temos isso. E depois temos uma dimensão positiva associada ao princípio da separação de poderes, talvez menos falada ou menos óbvia, mas muito patente na jurisprudência constitucional portuguesa, que nos diz que um poder do Estado deve ser também atribuído àquele órgão, àquela instituição que melhor funcionalmente a pode exercer. Esta é uma dimensão positiva. Quer dizer, em termos práticos, como é óbvio, ninguém compreenderia que um Parlamento julgasse, porque um Parlamento é uma instituição completamente inapta para fazer para, no fundo, levar a cabo. Está a acontecer em Espanha, por exemplo, neste momento, com aquele acordo político que foi feito. Sim, e também ninguém compreenderia que o Poder Executivo também pudesse fazer exatamente a mesma coisa, ou ninguém compreenderia que o Poder Judicial de repente legislasse por ser uma instituição completamente imprópria e inadequada para esse efeito. Portanto, enfim, em síntese, isto é que é a separação de poderes na Constituição Portuguesa, embora a Constituição Portuguesa tenha também uma referência à interdependência dos poderes. Portanto, é um modelo com interdependência. Era exatamente isso que eu ia perguntar, ou seja, mas também os três poderes, apesar de estarem separados, eles também têm um valor de interdependência e equilíbrio-se entre si, ou seja, também se escrutinam entre si. Sim, e isso faz parte também do ADN daquilo que é o sistema constitucional português, a necessidade de os três poderes que, como a Constituição afirma, existem num quadro de interdependência, também exercerem os seus poderes no respeito pelos poderes que a Constituição confere aos outros e também, se quiser, numa lógica de controlos recíprocos. Eu acho que isso não deixa naturalmente de existir em vários níveis, enfim, embora aí a questão se coloque mais na relação entre instituições como o Parlamento, como o Governo, como o Presidente da República, porque o Poder Judicial tem um estatuto, obviamente, de independência. Muito bem, deixa-me fazer uma pergunta, olha, vou já antecipar e ia só fazer na segunda parte, mas faço já agora. É um caso concreto, não é um facto judicial, é um facto que podemos classificar como um facto político. O Presidente da Assembleia da República solicitou publicamente, numa entrevista à RTP, que o Ministério Público, no Supremo Tribunal de Justiça, tomasse uma decisão rápida sobre o processo que visa António Costa antes das eleições. Estabeleceu, na sua opinião, aquele que deveria ser o prazo para a conclusão do processo. Vários dirigentes do Partido Socialista fizeram também declarações a exigir um arquivamento de tal inquérito. Na opinião, no âmbito da sua liberdade de expressão, entendem que não há indícios para aquele inquérito. E, por exemplo, Ferro Rodrigues, ex-presidente da Assembleia da República e ex-secretário-geral do Partido Socialista, voltou a falar novamente na questão do caso Casa Pia. Parte aqui de um caso concreto, mas a pergunta é genérica. Quando um titular de um órgão de soberania, nomeadamente a segunda figura do Estado, se pronuncia sobre um prazo para a conclusão de um processo, ou até mesmo dirigentes do partido da maioria também se pronunciam explicitamente sobre se um processo deve ou não existir, podemos dizer que o princípio da separação de poderes nunca esteve sob uma pressão política tão forte? Vamos lá ver. O Luís usou a expressão liberdade de expressão política e penso que devemos começar por aí. Nós devemos reconhecer aos atores partidários, quaisquer que eles sejam, uma ampla liberdade de expressão política. E essa liberdade de expressão política pode envolver
críticas aos restantes poderes do Estado. Isso, eu entendo que isso pode existir no quadro de uma democracia assente no princípio da liberdade de expressão. Outra, naturalmente, que sujeita a deveres de respeito institucional que se acentuam quando estivermos a falar de titulares de cargos políticos, portanto, de titulares de cargos institucionais, como acontece com o Presidente da Assembleia da República. Não deixa de haver aqui um conjunto de deveres de respeito. Outra coisa que se pode aqui dizer é, evidentemente, que se nós estivermos perante comentários que podem ser lidos como ordens ou instruções ou diretivas sobre a forma como deve ser resolvido um determinado caso judicial, aqui entramos de facto numa zona que é uma zona já muito discutível do ponto de vista de... É uma zona fronteira, se calhar mais para o lado vermelho do que para o lado azul. Sim, aí entramos de facto num quadro mais sensível, em que nós temos um titular, no caso o Presidente da Assembleia da República, que para mais tem de facto deveres que são inerentes ao seu cargo, pronunciar concretamente sobre a necessidade de um determinado caso ser resolvido de uma determinada forma. E eu julgo que já estamos numa zona, ou podemos estar numa zona mais sensível. Mas sem prejuízo disso, há sempre uma liberdade de expressão política ampla sobre temas da justiça em geral. Isso eu julgo que podemos dizer que isso envolve naquele conceito da interdependência dos poderes. Sim, acho que sim. O artigo 117 da Constituição diz que todos os poderes são politicamente responsáveis. Portanto, há uma prestação de contas e de escrutínio que se aplica a todos os poderes, inclusive ao Poder Judicial, atenção. Não esquecer isso. Mas evidentemente que isso não significa que um titular de um cargo político possa dizer, olha, este caso tem que ser resolvido assim. E de facto entramos numa zona que pode ser já muitíssimo sensível. José António Barreiros, concorda que tem existido alguma pressão sobre a questão do princípio da separação de poderes nestes últimos dias, e como é que a classifica? É inaudita? É justificada? Como é que tem olhado para tudo isto? Eu acho que é compreensível ante, digamos, o dramatismo, o paroxismo que se atingiu com este problema. Não é todos os dias que está em causa, digamos, um primeiro-ministro, não é todos os dias em que há um governo que cai na sequência de um processo com este perfil e, portanto, é natural que a agitação que, enfim, contaminou e se propagou na sociedade civil também se projeta a nível do poder político. E também estou convencido, e esse é um dos fundamentos de continuar a minha profissão, de que os órgãos judiciários do Estado estão já ou devem estar suficientemente preparados para enfrentarem situações em que estão a decidir a quente. Mal vai quando efetivamente profissionalmente não estejam adestrados a saber lidar com estas situações em que se propaga a discussão a este nível e com todos os atores políticos, os atores mediáticos, todos eles a pronunciarem-se, a emitirem as suas opiniões, enfim, daí até haver uma pressão, enfim, vai uma grande distância. Pedro Lomba, vamos regressar um bocadinho à origem do ato fundador da nossa democracia, que é a Constituição de 1976. Pode-se dizer que os constituintes quiseram quebrar a subordinação do Ministério Público ao poder executivo, que caracterizava o sistema judicial durante a ditadura. Pode escrever-nos um bocadinho a evolução constitucional e legal do conceito de autonomia do Ministério Público desde esse ato fundador da democracia? Sim, como acabou de dizer, a opção constituinte é inseparável dessa ruptura com um passado de instrumentalização e subordinação do Ministério Público ao Poder Executivo, em particular ao Ministro da Justiça. O Ministério Público é uma instituição que, digamos, que tem uma tradição em Portugal. O que a Constituição faz eu acho que logo à partida faz duas coisas importantes. Em 76, que inscreve o Ministério Público nos órgãos constitucionais do Estado, quer dizer que a existência do Ministério Público depende da Constituição, não pode ser suprimida, alterada deste ponto de vista. Era uma reclamação de Cunha Rodrigues, talvez. Por lei, portanto, inscreve-a ali, inscreve-a na secção da Constituição reservada ao Poder Judicial, que também é um aspecto importante, e depois determina que o Ministério Público goza de estatuto próprio. Quer dizer, era uma carreira, antes era uma carreira vestibular. Sim, e isso é um aspecto absolutamente decisivo da opção constituinte logo à partida em 76, as funções que nós conhecemos que o Ministério Público tem. Eu acho que e isso depois reflete-se e é acentuado pela aquilo que é a primeira lei do Ministério Público, logo à partida
em 78, a Lei Orgânica do Ministério Público, que acentua esses aspectos. Eu julgo que nós já tivemos várias leis, vários momentos, esses períodos estão estudados, tivemos várias revisões constitucionais, evidentemente, algumas delas tocaram em alguns aspectos relevantes do Ministério Público, particularmente a revisão de 89, que inscreveu na Constituição a palavra autonomia, que não existia no início e que aparece a partir da revisão de 89. Eu acho que há, de 76, 78 até à atualidade, penso que nós temos de descrever a evolução do Ministério Público nessa interação Constituição-Lei a partir de 4 ideias fundamentais e que vou referi-las sumariamente. A primeira é exatamente esse reforço da autonomia externa do Ministério Público, que autonomia face ao poder político. Face ao poder político, que aparece de facto na lei em 78, que depois aparece na Constituição em 80, depois outra vez é reforçado em 86, aparece depois na revisão constitucional de 89 e, portanto, essa autonomia externa, essa independência funcional do Ministério Público face ao poder político. Aliás, os poderes do Ministro da Justiça vão sendo retirados. Os poderes do Ministro da Justiça nessa evolução vão sendo clarificados e restringidos fortemente. É um dos sinais exatamente disso. O segundo aspecto foi também dito por SIG, a questão fundamental, sobretudo para o Sindicato do Ministério Público, do paralelismo com a magistratura judicial. Quer dizer, esse aspecto também é um aspecto que acompanha essa evolução, não é? Um terceiro aspecto que me parece aqui igualmente relevante é o reforço, digamos, do monopólio do Ministério Público enquanto titular da ação penal. Eu julgo que isso também é visível... nomeadamente o Código de Processo Penal de 1987. Isso também é visível com a legislação processual penal, é visível também no Estatuto na Lei Orgânica de 86 e depois também no Estatuto, aí já Estatuto, não é? Para verificar com o Estatuto dos Magistrados Judiciais, com a Lei de 98. E a última ideia que me parece relevante é o reforço da autonomia interna de cada magistrado do Ministério Público. Não é? Autonomia jurídica. Autonomia jurídica. E isso nota-se quando, enfim, logo também na lei acabaram por ser introduzidas alterações no sentido de obrigar a que as diretivas ou ordens internas sejam, por exemplo, reduzidas a escrito e que as objeções que um determinado procurador que conduz um processo também as reduza a escrito ou até que possa, de acordo com a sua consciência jurídica, até não acatar algumas dessas instruções. Esse reforço dessa autonomia do ponto de vista interno é também... Portanto, eu diria que são estas 4 situações que acompanham a evolução do Ministério Público até hoje. No entanto, há aqui diferentes visões jurídicas sobre uma pergunta que eu lhe vou fazer. E até por aquilo que acabou de dizer agora mesmo, quando o Ministério Público é inscrito na Constituição, na parte relativa ao Poder Judicial. O Ministério Público faz parte do Poder Judicial e, se não faz parte, o princípio da separação de poderes também se aplica ao Ministério Público. Sim, há quem entenda que o Ministério Público é apenas um órgão auxiliar do poder Judicial. Não seria judicial, mas seria judiciário. Recordo-me de Isabel Moreira citar Marcelo Rebelo de Sousa sobre essa mesma posição. Sim, por exemplo. Há quem de facto entenda isso. Eu julgo que o Ministério Público, pela sua intervenção no âmbito da ação penal, eu julgo que o Ministério Público deve ser entendido como fazendo parte do Poder Judicial. Evidentemente que o seu estatuto não é um estatuto análogo. De independência. Sim, isso evidentemente. Mas pode-se dizer que a autonomia foi-se aproximando mais da independência do que propriamente da dependência ou da subordinação? Sim, claramente. Isso claramente. Essa é a minha perspectiva também. José António Barreiros, qual é a sua visão sobre estes dois temas que o Pedro Lomba aqui esteve a explicar, nomeadamente a evolução da autonomia do Ministério Público e se, na sua opinião, o Ministério Público faz ou não parte também do Poder Judicial? A descrição do Pedro Lomba é corretíssima. Eu permitir-me apenas sublinhar 2 aspectos. Em primeiro lugar, esta tese do Ministério Público como auxiliar do Poder Judicial, a meu ver, não tem cabimento, com o devido respeito por quem a sustenta, porque isso significaria realmente 2 coisas. Primeiro, uma hipertrofia do próprio Poder Judicial. Teria ali um auxiliar de investigação, o comprometeria a sua própria independência. O Poder Judicial tem que estar acima, digamos, da investigação ou da defesa. É uma outra coisa, é uma outra realidade. É o
o parâmetro do equilíbrio. Isso é a primeira questão. Em segundo lugar, o que está aqui em causa, no atual tempo histórico, penso eu, é precisamente o tema da autonomia interna do Ministério Público. Sob pena de estamos a criar, e é neste momento a dúvida que está em agenda, se não estamos a ter um Ministério Público que está não estruturado, mas no qual coexistem bolsas de poder consoante, digamos, dos departamentos, consoante os titulares desses departamentos, consoante até muitas vezes os casos, sem que haja uma coordenação efetiva. Nós estamos muito longe do tempo em que o Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues era Procurador-Geral da República, em que de facto existia, ainda que de forma, enfim, discreta ou até, vamos lá, suave, para usar um termo consensual, uma certa coordenação da atividade do Ministério Público, que muitos consideravam uma intromissão, no sentido de que nada se passava sem que houvesse uma articulação genérica. Isso é interessante que diga, porque, enfim, às vezes não era tão discreta, porque o que eu me recordo, o Conselheiro Cunha Rodrigues deve ser, de longe, o Procurador-Geral da República que mais avocou processos. Pelo menos desde os anos 90. Lá. Sim, e tinha um vice-procurador-geral que era atuante através de uma espécie de magistratura de influência junto dos seus procuradores. A verdade é que hoje nós olhamos e, enfim, a ideia que fica... O procurador-geral tem medo de avocar um processo, por exemplo. Tem sempre, atualmente é algo que se tornou difícil um Procurador-Geral intrometer-se a esse nível de avocar um processo ou de deslocar, digamos, a competência que está atribuída a um Procurador para um outro Procurador. Daí que estamos a assistir a esta situação de, muitas vezes, o Ministério Público, por exemplo, ante ao total ausência de prova em julgamento, não pede a absolvição. Porquê? Porque depois há aquela diretiva de que, em qualquer caso, se houver uma absolvição, tem que recorrer. Ora bem, não pode o mesmo magistrado chegar ao processo, pedir a absolvição e depois receber uma indicação de hierarquia no sentido de recorrer. Portanto, eu penso que o problema em agenda neste momento é saber até que ponto é que esta pulverização do poder do Ministério Público, enfim, estarei a exagerar na palavra pulverização, mas enfim, não estarei longe da verdade em relação ao conceito, não poderá gerar depois situações de disparidade de critério, depois de situações que, vistas de um outro ângulo, levariam a uma solução diferente e abrir, portanto, toda uma polémica em torno do que está aqui em causa. Então podemos dizer que, na sua visão, só para perceber melhor o seu ponto de vista, podemos dizer que esta autonomia interna, ou seja, que dá um poder ao procurador titular dos autos de decidir de acordo com a sua consciência jurídica e, por exemplo, o seu superior hierárquico não tem... A lei dá-lhe meios, mas ele não quer, se calhar, exercer os meios hierárquicos para impor a sua visão e respeita essa visão do titular do inquérito. Pode ser que esta autonomia interna, esta autonomia de cada procurador foi longe demais, tendo em conta que o Ministério Público é, do ponto de vista da lei, uma magistratura hierarquizada. Não sei se foi longe demais na lei ou se estará a ser longe demais na prática. Isso é que é o que está para ser discutido. Porque, por exemplo, a autonomia, digamos, da objeção de consciência, eu acho que essa é uma autonomia desejável, respeitosa. Ninguém pode ser obrigado, realmente, digamos, a acusar quando a sua consciência jurídica leva a concluir que ele pode retirar o processo. A lei permite isso. E pode atribuí-lo a quem não tenha esse problema, pelo contrário, seja até convencido em consciência de que há matéria suficiente para prosseguir. Isso é legal. Perfeitamente legal e é de manter. Sob pena temos então autómatos e não seres humanos e estaríamos então a atentar contra a dignidade das próprias pessoas que, enfim, que no caso são magistrados. Isso é primeiro. E deixaríamos de estar a falar então em magistrados, passaríamos a falar em funcionários. Atenção, é preciso, esta é a grande diferença. Agora, já é diferente, digamos, é não haver uma coordenação, não haver uma articulação, mais até, não só ao nível do Ministério Público, mas em relação ao Ministério Público e os próprios órgãos de polícia criminal, para não termos temas como, por exemplo, o Ministério Público está neste momento a socorrer-se deste órgão de polícia criminal em detrimento daquele, estar a ser subtraído à judiciária, enfim, tenha ou não tenha meios, em favor da autoridade tributária, ou da PSP, ou das entidades com competência na área fiscal, etc. Portanto, eu creio que esta é que é a grande questão. É a necessidade de haver uma articulação, digamos, entre as entidades que estão do lado da investigação e da acusação, para que haja resultados, digamos, por um lado, que sejam benéficos em termos da sua consequência, não estou a dizer benéficos necessariamente no sentido acusatório, poderá ser até no sentido exoneratório, mas, sobretudo, que sejam compreensíveis para a opinião pública. Porque não, temos a situação que temos, que só beneficia quem? Só beneficia os mídia, porque tem todos os dias, digamos, matéria controversa em relação à disparidade. Todos os dias há um caso em que o próprio... Não, pelo contrário. Não, os mídia alimentam-se de uma lógica adversarial e não há dúvida que o sistema de justiça, com as suas discrepâncias e contradições, gera todos os dias matéria noticiosa que, se eu fosse jornalista, adoraria ter. O doutor já foi jornalista, mas olha que eu até gosto de notícias positivas, não são só notícias negativas. Temos aqui 3 minutos para terminarmos o nosso debate. Deixe-me uma última pergunta para os dois. Começava pelo Pedro Lomba.
Em primeiro lugar, é necessário um maior controle político do Ministério Público? E se é, como é que poderá ser feito sem obrigar uma revisão constitucional? Eu acho que também não... Começaria por aqui. Não faz bem ao Ministério Público, periodicamente, ter nos ombros o regime político. Acho que isso é uma coisa que é altamente perigosa para o próprio Ministério Público e para o sistema de justiça no seu conjunto. Portanto, eu acho fundamental reforçar ou adotar mecanismos que permitam uma maior prestação de contas daquilo que vai sendo feito pelo Ministério Público. Como é que isso poderia ser feito? Isso poderia ser feito através, por exemplo, sem necessidade de rever a Constituição, através da obrigação do Procurador-Geral da República ir anualmente ao Parlamento apresentar um relatório e defender esse relatório e ser sujeito a perguntas por parte dos parlamentares. Portanto, essa é uma possibilidade que poderia ser posta em cima da mesa, portanto, aumentar esse escrutínio interorgânico que mais uma vez... Está do tal equilíbrio de poder. Tal equilíbrio, sem que isso ponha em causa, de facto, minimamente, acho que é uma da... Claro. Até porque o Procurador-Geral da República, como se sabe, é designado também politicamente. Exato. Portanto, acho que isso faria todo o sentido e seria aqui pelo Parlamento e não pelo Poder Executivo. O outro aspecto, e corroborando exato tudo aquilo que foi dito anteriormente por José António Barreiros, é o tema da autonomia interna. A mim parece-me que é necessário reforçar essa hierarquização interna, essa coordenação interna, evitando-se que os magistrados do Ministério Público apareçam, como infelizmente têm aparecido demasiadas vezes, muito isolados, sem que se perceber exatamente qual é que é a cadeia de poder que está ali em concreto também a legitimá-los internamente. Acho isso também perigoso. Assim, dá uma imagem da sua atividade e do sistema de justiça no seu conjunto, uma imagem um pouco desconjuntada, e, portanto, esse reforço também da hierarquização interna pode ser feito também sem necessidade de rever a Constituição, basta, de facto, alterar a lei. Depois há aspectos que requerem, de facto, ou que requereriam intervenção constitucional, um dos quais seria a composição, por exemplo, do Conselho Superior do Ministério Público, que é uma composição, como se sabe, muito discutida. Maioritária, neste momento, que é maioritária, e a questão que se coloca é saber... Sendo que o Greco, por exemplo, o órgão do Conselho da Europa, recomenda isso mesmo, por exemplo. O que recomenda? Que a composição dos Conselhos de Magistratura seja maioritariamente composta por magistrados. José António Barreiros, para terminar em 30 segundos, também a sua opinião, acha que é preciso um maior controle político do Ministério Público? Sim, mas não na forma que já vi propor, que no fundo significaria o poder político recuperar, como no antigo regime, a capacidade de interferir no concreto. Não, aquilo que o Pedro Lomba diz, corroboro também, que é no sentido de o Procurador-Geral é designado pela política, enfim, é designado como um mecanismo em que a política está presente, faz sentido que preste contas ao órgão parlamentar e diria uma outra coisa, que haja uma tentativa de articular harmoniosamente as comissões parlamentares de inquérito com as averiguações judiciais, porque esse também é um foco de ficção. Para não haver investigações paralelas. Para que não pareça de que umas são claramente exoneratórias, não é verdade, ou inconsequentes nos seus resultados, as comissões parlamentares, e outras, pelo contrário, são aquelas onde se vai verdadeiramente buscar a verdade a sério. Portanto, eu acho que isso é desprestigiante para toda a gente, para o Parlamento e para as autoridades judiciárias. José António Barreiros, Pedro Lomba, muito obrigado por terem vindo ao Justiça Cega. Até à próxima.